Visão Espírita, a revista eletrônica do Espiritismo. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Visão Espírita, a revista eletrônica do Espiritismo, procurando contribuir com esclarecimentos e com conhecimentos para espíritas e não espíritas. Vamos ao programa. Entrevista. Prezados amigos do Visão Espírita, estamos aqui mais uma vez no quadro Entrevista. E nós temos a grande satisfação e honra de trazer ao nosso lado hoje, para este mais um bate-papo do que praticamente uma entrevista, a nossa amiga Dora Encontre, aliás, muito conhecida já principalmente dos espíritas ligados à educação, porque a Dora é jornalista, mestre e doutora e pós-doutora em educação pela USP, Universidade de São Paulo, e tem mais de 20 livros escritos, livros didáticos da educação, de espiritualidade, além de ser a coordenadora geral da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Dora, é um grande prazer nós estarmos aqui, tendo a honra de trazer ao nosso programa, você pode ter certeza disso, e já nos seus cumprimentos aos nossos telespectadores aqui do Vale do Paraíba, você já poderia dizer pedagogia espírita. O que vem a ser pedagogia espírita? Resumidamente, é claro. Olha, é um grande prazer estar aqui com você também, Nelson, ainda mais nesse ambiente bonito que nós estamos. A definição de pedagogia espírita, eu sempre começo definindo pelo aquilo que ela não é. Ela não é doutrinação do espiritismo, ela não é imposição de princípios espíritas para ninguém, ela não é evangelização, que é catequese, né? A pedagogia espírita é uma proposta de renovação educacional, é uma leitura do espiritismo como educação, e nós não trabalhamos na pedagogia espírita com a doutrinação do espiritismo, ao contrário, trabalhamos com o ensino interreligioso, né? Achamos que a espiritualidade tem que ser ensinada às crianças, às novas gerações, de maneira plural, de modo que elas possam seguir os seus caminhos, mas que tenham, sobretudo, a espiritualidade. Que o importante é que as novas gerações sejam homens e mulheres de bem, e homens e mulheres que tenham algum tipo de contato com a transcendência, algum tipo de contato com o divino, com Deus, enfim, com valores espirituais e humanísticos. Então, a pedagogia espírita, ela parte, sim, de uma visão reencarnacionista, mas não é só o espiritismo que é reencarnacionista, tem várias outras doutrinas, e nós sabemos que quase 50% da população brasileira aceita a reencarnação. Então, nós temos uma representatividade social para fundar uma pedagogia na base de que a criança é um ser reencarnado. Mas, fora isso, nós não impomos princípios espíritas para ninguém. Muito bem. Dora, a gente vai variar aqui perguntas sobre professor, escola, até algumas perguntas que poderão ser polêmicas, né? Como é o jeitão do nosso programa. Mas, vamos lá. Pedagogia espírita é tudo isso que você falou e muito mais. Nós estamos mostrando e vamos mostrar aí no rodapé da sua telinha algumas obras da Dora, também os sites que vocês podem entrar, como adquirir essas obras, enquanto a gente estiver aqui falando. Dora, o espírita professor ou professora da rede pública, com todas as dificuldades que os professores de rede pública têm, sejam dificuldades estruturais, dificuldades pedagógicas, ele pode, de alguma forma, contribuir, se ele quiser, na aplicação minimamente da pedagogia espírita nas escolas públicas? Pode, porque a gente elege como 3 princípios fundamentais da pedagogia espírita o amor, a liberdade e a ação. Quer dizer, o vínculo afetivo que deve haver entre educador e educando, a liberdade, a autonomia, o respeito à individualidade que tem que haver ao educando e a ação, que a educação tem que ser ativa. A criança precisa fazer coisas, experimentar, aulas, passeios, sair, olhar, observar e não ficar copiando diante da lousa.
porque assim não se aprende, né? Assim só se gera indisciplina. Então, esse paradigma da pedagogia espírita que nós propomos, ele pode ser aplicado em qualquer escola, em qualquer circunstância. É claro que o sistema dificulta isso, mas o professor, quando fecha a sua porta da sala, ele pode fazer uma diferença, sempre, sempre, sempre. Seja ele espírita ou não, esteja ele na escola pública ou particular, ele pode fazer uma diferença, deixando uma marca de afetividade junto ao aluno, pode deixar uma marca de respeito ao aluno, enfim, de uma outra postura pedagógica, afetiva, diante da classe que ele está lidando. Que legal, viu? Sabemos que dezenas ou centenas de professores da rede pública são nossos telespectadores, espíritas e não espíritas. Agora, Dora, por exemplo, um grupo aí de pessoas espíritas gostariam de fundar, ou de estruturar uma escola dentro dos parâmetros da pedagogia espírita. O que eles têm que fazer como principais ações? Olha, primeiro, ler as obras de pedagogia espírita, as de Herculano Pires, as de Ney Lobo, as minhas, para conhecer a temática, né? E depois nós temos também um curso de pós-graduação de pedagogia espírita de 2 anos para formar as pessoas no sentido delas conhecerem com mais profundidade, terem contato com professores, com experiências, etc. Então, esse curso é realizado, nós começamos a cada ano uma nova turma, agora em São Paulo, dia 11 de fevereiro, vai começar uma nova turma. Vem gente do Brasil inteiro fazer esse curso, né? Nós temos alunos de Minas, do Rio de Janeiro, do Sul, até de Brasília temos alunos, né? Porque é um curso inédito, quer dizer, um curso bastante profundo e que realmente pretende exatamente formar. Mas ainda achamos que é pouco. Temos o projeto de fazer, inclusive, uma faculdade de pedagogia, não pedagogia espírita, pedagogia em geral, para dar uma outra formação para o educador. Porque o grande problema que nós temos na educação brasileira é em relação à formação do educador, né? Então, nós estamos contribuindo aí de alguma maneira, tanto com os nossos livros, através da editora Comênios, quanto com a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, com os cursos, com os congressos que nós fazemos, com as publicações, para formar massa crítica de professores, pessoas, não só professores, mas pessoas de todas as áreas, que possam estar embebidas de um ideal de transformação da educação, né? Você vai falar então, Dora, por favor, fale a respeito da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Quem quer fazer o curso, onde ele deve acorrer, o que ele deve fazer? Então, o nosso curso, ele ocorre uma vez, um fim de semana por mês, exatamente para as pessoas poderem vir de fora, né? Está ocorrendo em São Paulo. E quem quiser saber mais informações é no nosso site www.pedagogiaespírita.org.br ou pelo telefone 11 40 32 85 15. Pode fazer inscrições e pode ser pessoa de qualquer área, não precisa ser professor. Nós temos médicos, advogados, administradores, biólogos, jornalistas que fazem o curso, né? E também quem não tem faculdade pode fazer como extensão. Aí paga metade, mas frequenta o mesmo curso, né? Então, nosso objetivo é a divulgação da ideia. A Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, ela existe desde 2004 e nós temos promovido congressos de pedagogia espírita. No ano de 2010, nós promovemos o Congresso de Pedagogia Espírita junto com o primeiro Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade, trazendo pessoas do mundo inteiro para participar. Temos publicações, temos site, temos eventos vários. Esse curso ocorre em parceria atualmente com a Universidade Santa Cecília de Santos, que certifica o curso, é reconhecido pelo MEC, é uma especialização. Então, nós estamos trabalhando aí para entender, como queria Herculano Pires, o espiritismo como um projeto cultural de impacto na sociedade, não como uma seita fechada nos guetos dos centros espíritas, mas como uma maneira de influenciar a sociedade de maneira transformadora, né? Que mude as estruturas da sociedade e que influencie outras pessoas, mesmo não espíritas, sem catequizar ninguém, pela irradiação dos seus projetos culturais, pedagógicos, literários e que venham a transformar as pessoas e as mentes. Que legal, hein? Que legal. Então, nesta linha de formação, falando de professores, inclusive você falou dessa má formação, né, que realmente os nossos professores têm. Parece-me que para contribuir e enfrentar esse problema, você tem alguma coisa chamada Centro de Educação
Interdisciplinar Pampédia. O que vem a ser isso? Não tem. Isso é um projeto. É? Isso é um projeto que ainda está no papel e que nós estamos pensando em fazer. Quer dizer, seria um embrião de uma universidade, mas uma universidade totalmente diferenciada, com núcleos interdisciplinares, com ligação já com o ensino fundamental e médio, ou seja, em que se integrasse a universidade com a escola, em que os projetos interdisciplinares feitos na pós-graduação, na graduação, fossem aplicados junto às crianças. É uma integração, uma outra concepção de educação. Mas é algo que está no papel ainda, mas que estamos vislumbrando aí caminhos para colocar em prática. Ô Dora, e se vem do seu lado, essa história de estar no papel já está no universo, né? Eu digo sempre que eu não pretendo desencarnar nessa vida sem realizar isso. Isso eu prometo. Então, tá legal, legal. Agora, Dora, deixa eu dar uma cutucadinha. Olha bem. Pedagogia espírita. Não é uma pontinha de pretensão, né? Numa área que é tão profunda, numa área que é extremamente importante, que é a educação do espírito. Não é uma pontinha de pretensão se dar o título de pedagogia espírita. É uma espécie de exclusividade a doutrina espírita? Não, olha, são duas questões que a gente tem que responder aí. Primeiro, que nós trabalhamos em 2 níveis. Nós trabalhamos também, na própria associação, com uma pedagogia mais ampla. Por exemplo, nós temos cursos de educação e espiritualidade, filosofia para crianças. O congresso que nós fizemos de educação e espiritualidade reuniu pessoas de várias religiões. Então, nós temos um trabalho mais amplo, né? Que pretende influenciar a sociedade de uma maneira espiritualista, no resgate do espírito, porque isso é fundamental, né? O fundamental que Kardec sempre dizia, né? O fundamental é nós combatermos o materialismo, é estarmos na vanguarda do espírito, ou seja, compreendendo que se nós negarmos a dimensão espiritual do ser humano, estaremos aleijando o ser humano, né? Então, esse é o primeiro propósito. Agora, trabalhamos também a nível mais específico para aqueles que aceitam os postulados do espiritismo e principalmente da reencarnação. E aí também nós podemos até atingir pessoas que não são espíritas, né? Quando nós realizamos o nosso Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade, nós trouxemos vários pesquisadores internacionais das memórias de vidas passadas das crianças, de reencarnação, né? Da equipe do Ian Stevenson, o Jim Tucker, a Antônia Mills, veio também outras pessoas que fazem essa pesquisa. Muito bem, o que ocorre? Eles tomaram contato com a pedagogia espírita, porque, em suma, resumidamente, a pedagogia espírita é uma pedagogia que se baseia na ideia de que o ser humano é um ser reencarnado. Ora, isso é hindu, isso é budista, isso é dos indígenas norte-americanos, isso é da ciência, porque essa ideia de que o ser humano é reencarnado é evidenciado por essas pesquisas científicas, é uma hipótese de trabalho científico. Então, quer dizer, nós estamos lidando com alguma coisa mais universal, né? E exatamente essa nossa ideia. Muita gente critica por que nós colocamos espírita, né? Sendo que nós temos uma ideia universal, uma ideia interreligiosa, porque Kardec pretendia este espiritismo. Nós aqui no Brasil fizemos do espiritismo uma seita fechada, porque Kardec não pretendia assim. Então, ao colocar pedagogia espírita e trabalhar nessa dimensão universalista, interreligiosa, nós estamos, na verdade, fazendo uma outra releitura do espiritismo, que é, no nosso ponto de vista, o que Kardec pretendia fazer. Muito bem, Dora. Você entrou um pouquinho nessa parte dos espíritas no Brasil. Então, vamos lá. O movimento institucional, né, dos espíritas, os órgãos do movimento institucional, como é que tem se posicionado em relação a essa divulgação, a este avanço da pedagogia espírita? São opositores. Opositores? Sim. Não apoiam e muitas vezes se opõem. Por exemplo, recentemente eu tive uma tristeza muito grande ao passar pela rua Leopoldo Couto Magalhães, em São Paulo, né, onde funcionava o Instituto Espírita de Educação, que foi construído por espíritas para ser um centro de educação. E eu mesma várias vezes propus de fazer nesse prédio, que era um prédio maravilhoso, uma faculdade de pedagogia, uma escola de aplicação, e nunca me permitiram usar o prédio. O prédio foi demolido. O terreno foi vendido e o prédio foi demolido.
E eu tinha conversado com as pessoas da USE no sentido de impedirem esse ato, assim como na Paraná, né, a escola que o Ney Lobo, né, transformou o Instituto Luiz de Vasconcelos, criando a Cidade Mirim, e hoje essa Cidade Mirim, ela é patrimônio histórico da humanidade, tombado pela Unesco, e, no entanto, a federação de lá arrendou este prédio para um grupo particular e não tem nada a ver mais com a pedagogia espírita, nem com o espiritismo, nem com nada. Então, quer dizer, em geral, o movimento institucional espírita vê a educação espírita como evangelização, como catequese, não como escola, universidade, movimentos culturais, vê como uma doutrinação do espiritismo, exatamente o que nós não pretendemos fazer. Então, existe aí um conflito grande. Nós convivemos sem nos combatermos uns aos outros, mas o movimento institucional não apoia, em geral. Alguns grupos isoladamente, sim, mas, em geral, o movimento não apoia. Que coisa, não, que coisa mesmo. Dora, nessa linha, então, olha bem, no seu livro, exatamente, no seu livro, um projeto brasileiro de pedagogia espírita, você cita duas tendências do espiritismo brasileiro. Uma tendência é a tendência mais religiosa, mais para o assistencialismo social, mais para um movimento institucional mais ou menos autoritário, e uma outra tendência que seria essa tendência mais para a educação, mais para a pedagogia, como uma contribuição para a transformação social. Qual dessas duas tendências hoje você acha que está avançando mais? Olha, eu acho que hoje nenhuma das duas. Eu acho que, infelizmente, o que nós estamos observando no movimento espírita brasileiro é um avanço da tendência New Age, né? Como diz a própria Sandra Jaqueline Stoll, que é uma estudiosa do espiritismo, não é espírita, mas é uma antropóloga que fez uma tese na USP, nós estamos avançando para uma linha comercial, né? Editoras vendendo livros ralíssimos de autoajuda, romancezinhos muito mal escritos, né? Explorando comercialmente. Centros espíritas que misturam tudo, desde pirâmide, cristais, até ETs, né? Tem de tudo aí um pouco. Então, nós estamos mais ampliando o espiritismo através de uma deturpação completa, né? Essas duas tendências, uma eu considero que é a tendência de Kardec, que era um pedagogo, que era um educador, entendeu o espiritismo como um projeto cultural, pedagógico, que não deixa de ser religioso, né? Eu não sou contrária a ideia de que o espiritismo também tem uma proposta de religiosidade e espiritualidade, mas uma nova religiosidade, uma nova espiritualidade, que não é a tradicional, ritualística, dogmática, etc. Então, esta maneira de entender o espiritismo é que Kardec propunha. A outra é mais católica, né? Mais católica tradicional, não o catolicismo da teologia da libertação, mas o católico tradicional, assistencialista, muito fechado, muito conservador socialmente, etc. E autoritário, muitas vezes, como você disse. E agora, nós temos uma nova tendência que, infelizmente, é pior do que todas, né? Que é essa comercialização, essa exploração comercial do espiritismo, e que está assim, é o que vende, digamos assim, né? Eu digo, assim como a Igreja Católica tem o seu Leonardo Boff, que é algo altamente progressista, e o Padre Marcelo, nós temos também no Espiritismo, eu não vou citar nomes, mas temos equivalentes, os equivalentes aos Leonardos Boffs e aos Padres Marcelos, aos Oba-Oba, né? Dora, outra pergunta. Olha, você está ministra da Educação hoje. Você está ministra da Educação. Com todos... Não, mas vamos supor, em função do conteúdo da sua resposta, da resposta que você vai dar. Você está ministra da Educação. Todos nós no país, brasileiros, espíritas ou não espíritas, sabemos dos problemas da educação que existem, né? Você traz uma proposta de pedagogia espírita. E você está ministra da Educação. Quais as principais medidas com poderes plenos que você tomaria hoje? Olha, eu não seria ministra porque eu sou anarquista. Ai, governo, sou contra. E eu respondo da seguinte maneira. Quando Pestalozzi participou da Revolução Helvética, né, foi em 1794, na Suíça,
todos os seus amigos, né, os seus, inclusive Lavater, etc., eles foram para o governo revolucionário, que se instalou depois da Revolução. E perguntaram a Pestalozzi, ele já tinha vários livros escritos, já tinha mais de 20 obras escritas sobre educação, e perguntaram para Pestalozzi, o que você quer ser nesse novo governo? Ele respondeu, mestre-escola. Né? Exatamente porque essas medidas, eu não acredito que vindas de cima para baixo. Né? E esse é o problema. Talvez se eu me tornasse ministra da Educação, eu extinguiria o ministério. Porque exatamente o problema são as medidas autoritárias de cima para baixo que acabam não produzindo efeito. Nós temos que trabalhar pelas bases. Exatamente. Então, as medidas autoritárias não surtem efeito. Muito bem, mas então você falou aí, você tocou no nome do Pestalozzi. Então, uma pergunta eu engato aí, é o seguinte, por que Piaget, Vygotsky, Freire, influenciam muito mais o nosso sistema de educação do que Comênios, Pestalozzi, Montessori? Isso é fácil de explicar. Eu sempre comento que na universidade há uma conspiração do silêncio em relação aos autores que não são materialistas. Isso em todas as áreas. Você vê na área da psicologia, por exemplo, só se estuda Freud e behaviorismo. Não se estuda Jung, não se estuda Rogers, não se estuda Erich Fromm, que tem outra visão de mundo, mais humanística, mais espiritualista. Na área da pedagogia, a mesma coisa. O Vygotsky e o Piaget são autores materialistas. Né? O Vygotsky era marxista, o Piaget era materialista. Não significa isso que eles não tenham a sua importância, que não tenham contribuído, porém, nós deveríamos estudar outros também. Né? E essa é uma questão que, se eu vier a fazer uma faculdade de pedagogia, será predominante de estudar tudo o que existe. Né? Quer dizer, todas as correntes, todas as propostas, e não ficar apenas numa doutrinação ideológica materialista, que é isso que acontece. Né? Com todo o respeito aos nossos irmãos da Igreja Católica, da instituição católica em si, com todo o respeito a eles, você acha que a história da Igreja Católica no Brasil teve alguma influência para que isso ocorresse? Não, nessa questão do materialismo eu acho que não. Eu acho que isso é uma tendência mundial de hegemonia do materialismo, que veio desde o século XIX e que tomou conta das universidades, das academias. Isso, o marxismo, sim, teve uma influência nesse sentido. Agora temos o pós-modernismo, que também é mais do que materialista, é niilista. Né? Agora, lógico, se você for analisar historicamente, o materialismo pode ser uma reação ao autoritarismo das igrejas em geral. Né? Sim. Mas, assim, do ponto de vista da hegemonia do materialismo atual das universidades, isso é um fenômeno histórico que vem do século XIX, XIX e XX. Sim. Dora, retornando agora ao professor, ao educador, né? Na sua obra, A Educação Segundo o Espiritismo, você coloca as qualidades do educador. Né, aquelas principais qualidades. Dentro daquelas principais qualidades que você coloca, qual a principal da principal? O amor à criança, o amor ao próximo, o amor à humanidade e a autoeducação. Né? Quer dizer, o indivíduo tem que estar num processo de transformação, de autoaperfeiçoamento, para ele deflagrar no educando também um processo de autotransformação. Se é um indivíduo estagnado, né, parado, né, dogmático, fechado, ele não provoca transformação no outro. Né? Ele tem que ter essa inquietação de busca, tanto do ponto de vista de conhecimento, quanto do ponto de vista moral. Ele tem que estar engajado num processo de melhoria, para poder influenciar o outro no sentido de que ele também queira melhorar. Muito bem. No Brasil, existem escolas que já adotam a pedagogia espírita? Não. Não existem. Não existem exatamente porque, por isso a nossa estratégia na BPE tem sido a formação, né, de pessoas que possam agir como agentes multiplicadores e formarem projetos pedagógicos espíritas, seja fundando escolas, seja nos seus centros, nas suas ONGs, ou seja nas próprias escolas que trabalham. Porque nós não temos, até agora, as experiências que nós tivemos de pedagogia espírita, a primeira delas, a mais importante, a mais maravilhosa, que foi de Eurípides Bassanufo, em 1907, o próprio Ney Lobo teve, aqui em São Paulo tivemos, enfim, a Nália Franco, todas foram experiências de uma cabeça. Morto o indivíduo que fez,
acaba-se a experiência. Então, por isso que nós adotamos o expediente, diante de fazer uma escola, e que seria talvez a escola da Dora Encontre, fazemos um projeto de capacitação, de publicação de livros através da editora Comênios, que possa divulgar a ideia a nível nacional e internacional, e os cursos que possam capacitar as pessoas. Muito bem. Então, o que você julga que seriam as principais dificuldades, né, para que exista a prática da pedagogia espírita no Brasil? Quais as principais dificuldades, então, para se ter uma escola com pedagogia espírita? As principais dificuldades: preconceito dos espíritas e preconceito dos não espíritas. Os não espíritas têm preconceito porque é pedagogia espírita. Os espíritas têm preconceito porque é pedagogia, né? Então, aí e os espíritas estão apenas acostumados a pensar em termos religiosos e assistencialistas e não em termos educacionais, né? E aí, para se pensar em termos educacionais, né, nós temos que pensar que nós vamos ter professores remunerados, diretores remunerados, uma escola funcionando dentro do que existe, né? Quer dizer, não dá para fazer na base do voluntariado, não dá para fazer na base do improviso, tem que ser pessoas tituladas, enfim. Dentro da realidade que nós atuamos, nós temos que atuar dentro dos parâmetros existentes, né? Claro, com as nossas propostas de modificação, mas dentro daquilo que o MEC exige, etc. Então, falta um pouco dessa mentalidade mais aberta, mais progressista. Agora mesmo, quando toda vez que eu lanço a campanha da pós-graduação de pedagogia espírita, eu recebo diversos e-mails de espíritas extremamente agressivos, mas bastante agressivos, dizendo que nós estamos comercializando o espiritismo, né? Então, eu costumo explicar, primeiro, que nós lutamos com uma dificuldade danada. Até hoje nós não tivemos lucro nunca, né? Se tivéssemos, aplicaríamos na própria proposta, não seria para enriquecimento pessoal de ninguém, ao contrário do que tantas editoras fazem aí com livrinhos muito mal escritos, né? E, no entanto, as pessoas criticam porque nós cobramos pelo curso, mas nós temos que pagar aluguel, temos que pagar o certificado, tem que pagar o professor, tem que pagar secretariado, enfim, temos uma despesa normal de se fazer um curso, certificado pelo MEC, etc., né? E aí as pessoas acham que nós estamos comercializando. Elas não entendem que o que não se pode comercializar no espiritismo é passe, é assistência espiritual, é aquilo que se oferece em termos de assistência espiritual, mediunidade, certo? Agora, o que se faz em termos culturais, por exemplo, quando a gente faz um livro, tem que vender o livro, porque custa, o papel custa, a impressão custa, é óbvio, né? Então, quer dizer, mas as pessoas confundem e são extremamente, às vezes, agressivas. Tanto que agora eu publiquei um editorial no nosso site explicando essa questão, né? Que não há um enriquecimento pessoal de ninguém com esse projeto. Ao contrário, há um empobrecimento pessoal em busca de um ideal muito grande, mas que as pessoas acham que porque está sendo cobrado, está sendo explorado comercialmente. Realmente é isso mesmo. Ô Dora, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, infelizmente pelo nosso tempo, mas fica o microfone aqui para você e as nossas câmeras, para você dizer aquilo que você julga importante para os nossos telespectadores que se interessem pelo tema, que queiram realmente se aprofundar mais. Estamos passando aí no rodapé os sites, os endereços, seu livro e tudo mais, mas mais informações que você deseje dar aos nossos telespectadores. Eu acho que a principal coisa é nós passarmos a entender o espiritismo como um projeto de educação. Qual é a ideia do espiritismo? Não é evolução? Não é aperfeiçoamento do espírito? Isso é educação. Então, aperfeiçoarmos os nossos espíritos, aperfeiçoarmos a sociedade, melhorarmos o ser humano é educação. Educação intelectual, educação moral, educação social, educação política, educação em todos os níveis, né? E é isso que nós temos que investir o nosso tempo, a nossa energia, os nossos ideais, o nosso dinheiro, tudo aquilo que nós fazemos em termos de espiritismo teria de ser pela educação de todos, dos pobres, dos ricos, dos homens, das mulheres, das crianças, dos adultos, dos velhos, dos espíritos, dos encarnados, tudo tem que ser educação. Essa é a ideia que nós trabalhamos. Ok, nós agradecemos imensamente a sua presença e aos nossos telespectadores. Até a próxima. Não saia daí. Voltamos já.
vida. Quero luz no meu caminho, quero te ver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser. Informativo Visão Espírita. Você que é espírita e colabora numa entidade espírita, não deixe de comparecer ao primeiro encontro de União dos Espíritas de São José dos Campos e região. Uma série de apoios e benefícios serão oferecidos aos espíritas e casas espíritas que desejam melhorar ainda mais as atividades no nosso movimento. Entre os apoios serão oferecidos material didático para aulas e palestras, treinamento para execução de projetos e página de site, entre outros. Contará também com uma palestra do Dr. Alquinder de Oliveira. Este primeiro encontro é organizado pela USE Unime de São José dos Campos e Aliança Espírita Evangélica. Acontecerá na Câmara Municipal de São José dos Campos no dia 25 de fevereiro, sábado, às 18 horas. Mais informações nesse site ou telefone que você vê aí na sua telinha. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Estamos iniciando um novo programa, O Espírito da Letra. Este programa estará com você falando a respeito da obra de André Luiz, analisando André Luiz, como já começamos a fazer no programa da semana passada. E no programa de hoje, nós estaremos começando a comentar a segunda mensagem que coloca Francisco Cândido Xavier e André Luiz como introdução do livro Nosso Lar. Você viu semana passada aquela que foi de autoria de Emmanuel que nós comentamos. Agora, nesta aqui, o autor é o próprio André Luiz. Nesta segunda mensagem, antes de começarmos o livro propriamente dito, nos seus capítulos, André Luiz fala da sua perplexidade. Naturalmente, não espelhando apenas a perplexidade dele, mas tratando daquilo que até então era muito pouco conhecido. As pessoas não tinham muita noção do que fosse esta realidade do mundo espiritual. Ele era tratado como algo esfumaçado, como algo desafiador ou misterioso. Depois que desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, André Luiz, ele foi acolhido em uma colônia que se localiza sobre esta cidade, cujo nome é Nosso Lar. E ali ele descobriu muitas coisas. Na Terra havia sido um pesquisador, um médico, uma pessoa culta. E como espírito agora é para ele uma surpresa muito grande. Daí então ele começa na sua a locução introdutória, ele começa a falar para nós sobre esta continuidade da vida. Algo que até então, se nós nos recordarmos, este livro é do começo
da década de 40 do século passado, era pouquíssimo conhecido. Ninguém tratava das coisas do espírito com uma tal acuidade, uma tal convicção de fatos e certezas como André Luiz começa a tratar. E olha que curiosidade, o próprio Chico Xavier, quando começou a receber essas informações através da sua mediunidade, ele criou uma situação de dúvida, porque era muito diferente. E isto, para o médium, é um problema. Porque o médium ele precisa ser apenas o veículo, ele não pode ser aquele que ajuda ou atrapalha a mensagem do Espírito. Então, em determinada noite, conta o próprio Chico Xavier, André Luiz e os espíritos amigos vêm enquanto o seu corpo repousa, retira o seu espírito do corpo físico que está dormindo e o leva a um passeio nesta cidade, nosso lar, para que o próprio médium pudesse ter certeza de que aquilo que André Luiz estava explicando não era uma invenção da sua cabeça, do próprio Chico, não era uma ilusão que entidades negativas estavam procurando criar na sua mente, confundindo as pessoas. Ele então é levado a essa excursão e lá também se defronta com muito mais coisa até do que o próprio André Luiz pôde contar. Daí, nós vamos vendo já nessa introdução e nesta segunda mensagem que hoje nos compete aqui comentar, a mensagem de um espírito que está vivo, falando para vivos que o acham morto, que pensam que ele está morto e virou uma fumaça, um lençol flutuante para lá e para cá, ao sabor da ventania da vida. Não. Vocês verão na nossa sala de leitura como André Luiz trata dessas questões. Sim, a sala de leitura é o momento em que nós vamos comentar aquele texto, partes daquele texto. E você pode criar a sua sala de leitura. É bom você esmerar-se no trabalho, no cuidado com a casa, com a família, mas não se esqueça que ler é alimentar a alma e a alma também precisa disto. Você só consegue descobrir as belezas de um livro quando você, com calma, com prazer, você se senta. Você pode ler com claridade suficiente. Às vezes você pode estar precisando disto aqui, olha, óculos. Porque algumas pessoas dizem, eu começo a ler, me dá dor de cabeça. Pode ser que isso esteja sendo produzido por um problema na região da visão. Com o passar dos anos, a pessoa vai perdendo, não é, essa capacidade de focar e às vezes vai ficando com aquele negócio do braço comprido. Então, você pode arrumar um óculos que possa lhe dar também essa condição de ler sem ter dor de cabeça e reunir esses pequenos itens para você, em alguns momentos do seu dia, naturalmente quando você tiver condições de fazer isto, ou da sua semana, você sentar e desfrutar desse universo de belezas que as obras espíritas, sobretudo as que falam do mundo invisível, nos permitem. Então, na nossa sala de leitura, que vai começar no próximo bloco, procure também você o livro e vamos ler juntos para comentarmos essa perplexidade, essa surpresa que se tomou conta do espírito de André Luiz. Puxa vida, ele está nos contando para que isso não nos surpreenda quando for a nossa vez de viajar para o lado de lá da existência. Espírita Cidadão é um quadro que pretende discutir o mundo a partir do conhecimento espírita, com senso crítico e muita serenidade. Você é nosso convidado para juntos dividirmos os nossos anseios de mudança e de justiça. Seja bem-vindo. O nosso tema de hoje é o homem religioso e a sua atuação no mundo. E é preciso que nós lembremos, desde logo, que Espiritismo é sobretudo uma filosofia que muda os valores do ser humano que a estuda e que nela se embrenha. E é uma filosofia que está baseada em postulados cientificamente demonstráveis a partir de critérios e de métodos científicos.
e que aquele que a estuda acaba se transformando moralmente e se aproximando de Deus. Por isso se costuma dizer que há um tríplice aspecto: Espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. Mas é preciso que nós fiquemos muito atentos de que, sobretudo, ela é filosofia, porque é a filosofia que faz com que nós mudemos a nossa maneira de ser, de pensar, de sentir e de agir. Por isso nós queremos hoje convidar o nosso telespectador a pensar conosco um pouco de como é a atuação deste homem e desta mulher que estudam e se convencem desses postulados filosóficos no mundo em que nós vivemos. É preciso que nós lembremos que a atuação não há de ser, o cidadão espírita não há de ser este mesmo cidadão do mundo que se preocupa com os valores da matéria, com as coisas do dia a dia, com acumular dinheiro, com simplesmente se valorizar as coisas do mundo, a competição, a falta de ética. A proposta do cidadão espírita é de alguém que, além de trabalhar os seus próprios valores, trabalhar profundamente a sua intimidade, fazer a sua transformação interior, alimentar intimamente os valores da fraternidade e da responsabilidade consigo mesmo, ele é também, sobretudo, um homem comprometido com o outro, um homem comprometido com o próximo, um homem comprometido com cada um com quem ele convive e com todos, com a coletividade, com a sociedade. Por isso o professor Allan Kardec destacava a caridade. Quando ele falava fora da caridade não há salvação, ele não estava falando de uma prática meramente assistencialista, ele não estava falando de um simples donativo, ele estava falando de uma ação social. A caridade nada mais é do que o ser fraterno, ou, usando uma expressão que hoje o direito usa, o ser solidário. Sim, o direito brasileiro, por exemplo, na Constituição brasileira diz que um dos objetivos da República Brasileira é construir uma sociedade solidária. Portanto, ser solidário é ser fraterno e, usando a expressão do professor Kardec, é ser caridoso. E o que é a caridade? O homem caridoso não é aquele que apenas se preocupa com o sofredor, com o homem que enfrenta a sua dificuldade, a sua dor, a sua angústia, mas, sobretudo, é aquele que se preocupa com as causas do sofrimento, com as causas da dor, com as causas da angústia. Por isso, o espírita cidadão, imbuído desses princípios da filosofia espírita, é aquele homem que tem olhos voltados para o mundo, para a realidade, porque ele é um espírito encarnado. E enquanto ele estiver encarnado, é aqui, no planeta Terra, na relação com as pessoas, que ele constrói a sua encarnação, que ele contribui para a construção da encarnação dos outros e para o todo. Portanto, esse espírita cidadão, ele é um homem que estará sempre atento, com olhos muito críticos, às coisas que acontecem no mundo. Por que razão que as relações entre as pessoas, entre os povos, são tão desiguais? Por que razão que ainda há tanta injustiça na distribuição dos bens terrenos? Por que razão tão poucos têm tanto da riqueza mundial e tantos têm tão pouco? Por que razão que as grandes corporações atuam sem nenhum respeito pelo semelhante, sem nenhum respeito pelos direitos mínimos e fundamentais do ser humano? Por que razão atuam sem nenhum respeito pela natureza, criando uma sociedade cada vez mais voraz, que transforma a natureza simplesmente numa matéria-prima, num insumo? Nós perdemos aquela velha concepção de que a natureza era parte do ser humano, era parte do homem. Antigamente considerávamos a natureza como algo sagrado. Perdemos esse caráter de sagrado e colocamos no lugar uma natureza que serve simplesmente como matéria-prima para a indústria realizar e construir aquilo que precisamos para o nosso gozo imediato, para os confortos e as facilidades da vida. E com isto não temos mais nenhum respeito pela natureza e a condição do mundo hoje é da iminência de uma catástrofe. Meus amigos, é preciso que o espírita cidadão tenha olhos críticos com o mundo nas relações corporativas. Por que razão que algumas pessoas têm direito a explorar a outra? Por que razão que a educação e saúde, sobretudo para os mais pobres, é tão desprezada? Por que razão que as nossas sociedades e as nossas instituições estão construídas para favorecer alguns e dar migalhas para uma grande maioria? Portanto, o espírita cidadão
Ele não é aquele revolucionário que vai sair no mundo com armas na mão para fazer a revolução. Isto já passou, isto foi um sonho de alguns jovens nos anos 60. Já não é mais essa a proposta. A proposta é a de olharmos criticamente o que acontece para, usando as armas da educação, da razão, do raciocínio que o Espiritismo nos ensina, a fé raciocinada, nós conseguirmos compreender, em primeiro lugar, por que as coisas estão acontecendo desta maneira e, em segundo lugar, o que é preciso fazer para que isto seja diferente. Nós não podemos ficar alheios às coisas do mundo dizendo as coisas do mundo são do mundo e as coisas da religião são da religião. Não é essa a proposta da doutrina espírita. A proposta espírita é exatamente de conciliar, de unir o sagrado e o eterno com o histórico e o terreno. É exatamente de nós fazermos com que a nossa atuação no mundo seja uma atuação religiosa, nesse sentido, de construção das relações de mundo. Portanto, meus amigos, eu gostaria de propor neste nosso quadro para os telespectadores que nós passemos a olhar os noticiários, as relações de mundo, as coisas que o noticiário não divulga, mas que estão acontecendo. E se não divulgam, por que não divulgam? Olharmos com criticidade, ou senso crítico, o conteúdo das nossas televisões e da nossa imprensa e tentarmos sempre usar o porquê. Por que acontece isso? Vamos tentar entender as coisas que estão por trás, porque por trás há um interesse. E esse interesse são os interesses do mundo, do dinheiro, e não os interesses do espírito imortal que quer construir as suas virtudes. Meus amigos, no momento em que nós conseguirmos efetivamente renovar as estruturas sociais, o funcionamento das instituições, nós não teremos mais como acolher neste planeta espíritos que nos seus projetos reencarnatórios ainda precisem de situações tão doloridas de sofrimento, de miséria, de privações, de dores e desesperos. Essas pessoas encarnam ainda num planeta como a Terra e enfrentam essas dificuldades porque trazem nas suas necessidades de encarnações anteriores estas necessidades. Porém, no momento em que o planeta não oferecer mais condições para que estas provas sejam vividas aqui, seguramente, eles encarnarão num outro planeta, num planeta que ainda terá relações extremamente desiguais, injustas e, consequentemente, estas pessoas lá poderão enfrentar estas situações de dificuldade, de injustiça e de desigualdade. E aí teremos automaticamente realizado a chamada transição planetária. Teremos deixado de ser um planeta de expiações e provas e teremos passado à condição de planeta de transição, sem cataclismas, sem grandes convulsões planetárias. Simplesmente transformando as relações sociais entre as pessoas, transformando as instituições, a relação entre estados e cidadãos, a relação entre corporações, empregados e empregadores, entre patrões e empregados, entre pessoas que convivem nos meios públicos, na rua, nos ambientes religiosos, por exemplo. Esta é a transição. A transição se faz, meus amigos, a partir das condições de vida que o planeta ofereça. Se o planeta não oferecer mais condições de vida tão desiguais, tão injustas e tão doloridas, espíritos que precisem delas não mais encarnarão por aqui, encarnarão num outro planeta e aqui ficarão. Aqueles que têm um senso de justiça, que têm um senso de responsabilidade e que sabem que a construção das virtudes se faz a partir de um sentimento profundo de transformação interior e de ação social. Por isso, para nós concluirmos a nossa conversa de hoje, eu gostaria de lembrar que a construção de um mundo melhor, a construção de um planeta de regeneração, depende da nossa atuação social agora. Nada de achar que a ética religiosa é uma e a ética do mundo é outra. Nada de nos iludirmos de que as coisas do mundo acontecem à margem das coisas de Deus, da lei de Deus. É preciso que nós estejamos convencidos que é exatamente na nossa relação cotidiana, como profissionais, como familiares, como cidadãos, é que nós haveremos de construir um mundo muito mais justo e muito mais fraterno. Meus amigos, este é o Espírita Cidadão, um quadro que pretende discutir o mundo para nós transformarmos o homem e transformarmos a sociedade, ao mesmo tempo em que transformamos a sociedade e transformamos o homem. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo quadro. A mensagem. Mas ele era uma pessoa muito boa.
Era o ombro amigo em que todos iam chorar nas dificuldades. Era a palavra de esperança para todos aqueles desesperados. E um dia a notícia apareceu. Ele era portador de uma doença irreversível. Consequentemente, não tinha cura. Ora, foi aí que os amigos, conversando, resolveram eternizar a figura do nosso irmão, tão bom. E disseram, vamos filmar, vamos documentar toda a sua doença, para que nós possamos amanhã ou depois lembrar de toda a sua dor. Afinal de contas, ele não tem sido tão bom para nós. E foi assim então que cada passo, a evolução do problema em si, era fotografado, era filmado, até que o nosso irmão chegou à sua morte. Aí alguém teve uma ideia. Vamos fotografá-lo em seu caixão, para que depois nós possamos pegar a foto, transformar num pôster que irá ser colocado na parede principal da nossa sala ou em cima da cabeceira da nossa cama. E assim foi feito. O enterro, o sepultamento, tudo documentado. Ora, gente, a partir daí, todos os anos reuniam-se os amigos, os parentes e reviam toda aquela história de novo. E todos se emocionavam, todos sofriam, todos choravam de novo. Certamente você vai estar pensando que isso é um absurdo, que ninguém faz isso. E ninguém faz mesmo. Nenhum de vocês faz, eu também não faço. Porque as lembranças que eu quero ter daqueles a quem eu amo são as melhores, são dos momentos de alegria, dos momentos de felicidade. Mas, gente, por que nós continuamos matando, sepultando Jesus todos os anos? Afinal de contas, nós não queremos ter dele boas lembranças? Por que aquele semblante sofrido, sangrando? Por que nós temos que rever tudo isso de novo? Queridos companheiros, talvez seja o momento, a hora da gente rever toda essa postura. Muitos dizem que é uma homenagem que se presta a ele. Mas então nós poderíamos dizer, mas que homenagem mórbida? Outros dizem, não, é para que se mantenha acesa toda a sua situação, afinal de contas ele veio e morreu na cruz para nos salvar. Isso é um outro ponto que mereceria ser conversado, discutido. Porque entendemos que Jesus não veio para salvar ninguém, mas sim mostrar o caminho da salvação. Porque a busca da nossa salvação é responsabilidade nossa. Não podemos simplesmente entregar para Jesus os nossos pecados. Então, gente, está na hora, sim, de que possamos descer Jesus da cruz de uma vez e trazê-lo para o nosso coração de uma vez. Chega de dor, chega de sofrimento. Vamos nos lembrar, sim, de Jesus nas suas peregrinações, nos seus sermões, na sua alegria, porque afinal de contas Jesus deve ter sorrido alguma vez em sua vida. Então é esse Jesus que nós queremos lembrar. É um Jesus que nos traga um conforto, uma alegria interior, que a gente possa cada vez mais se fortalecer. É o Jesus que, estendendo-nos os braços, nos convida à aproximação e vendo a alegria em seus olhos, o sorriso em seus lábios. Esse é o Jesus que nós queremos. Que Ele seja muito próximo de nós. Corrente de energização da água. Olá, minha gente. Nós chegamos ao fim de mais um programa Visão Espírita. E é claro que para nós a sua participação, nos vendo, nos ouvindo, é de muita importância. Mas vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, o nosso encontro final. E para isso, é claro, sabemos que você já colocou o seu copo de água ao lado, para que ele possa ser energizado e você possa depois usufruir desses benefícios quando tomar a sua água. Gente, o momento é de reflexão.
Nós precisamos estarmos sempre ligados à necessidade da nossa participação em todo o contexto espiritual do planeta. Sim, do planeta, eu digo. Embora nós estejamos aqui reunidos, embora vocês estejam nos vendo, nos ouvindo, é importante que essa união de corações se faça para que nós possamos criar uma força maior. Então é o momento, sim, que pedimos aos irmãos espirituais que possam colocar nesta água todos os elementos necessários que irão nos fazer bem, irão nos favorecer. Mas que nós não percamos a oportunidade do momento para pensar em tantos e tantos que estão ausentes desse nosso convívio, mas necessitam tanto quanto nós necessitamos. É quando pensamos em tantas crianças que estão abandonadas, é quando pensamos em tantas pessoas idosas que estão desamparadas, é quando pensamos em tanta gente que ainda passa fome nesse mundo. É quando nós pensamos, sim, da necessidade de que, através do nosso pensamento, nós possamos levar a cada um desses que necessitam, mais do que nós, o conforto espiritual que eles precisam para se manter, para estar cada vez mais identificados com a sua própria situação e a busca da melhora dessa situação. Que nós possamos ajudá-los, sim, expandindo o amor de nosso coração, que possa envolvê-los e possa, de certa forma, fazer com que se sintam parte desta humanidade da qual todos somos parte, mas que essa participação se faça no sentimento de que somos verdadeiros irmãos, tanto aqui como lá, ou seja, lá onde for, que o nosso pensamento agora possa se unir e juntos possamos dizer: obrigado, Deus, obrigado de todo o nosso coração. Que assim seja. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade.